a desgraça da humanidade. Vamos hoje aprender juntos a respeito de orgulho e humildade, a respeito de não sermos servos e sermos servos. Então sejam bem-vindos nessa live das 11h01, que o seu domingo seja abençoado, a sua semana seja incrível, abençoada, próspera, protegida pelo Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te guardando, te protegendo e te livrando de todo e qualquer tipo de mal. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua família, sobre os seus negócios. Amém? Então, nós que estamos chegando nessa live aqui juntos, nós vamos compartilhar ela. E se você está pegando ela agora pelo IGTV ou pelo YouTube, você está convidado agora a curtir, comentar, se inscrever no canal se você estiver no YouTube, e se você estiver no Instagram, me siga aí, ok? Então nós vamos agora compartilhar a live. Vamos lá. Então nós vamos aqui compartilhar essa live. Estou enviando aqui para algumas pessoas. Vai ser um momento muito especial aqui. Vamos lá. Vai ser um momento com Deus aqui muito especial. Vamos lá. Deixa eu enviando aqui. Enviei. Vamos esperar o pessoal se conectar. Só ajustar aqui. Então vamos lá. Vamos aguardar o pessoal aí. Só ajustar aqui. Vamos lá. Vocês estão aí na live, compartilhe. Vamos aguardar o pessoal se conectar. Vamos lá. Só ajustando. Só ajustar aqui. Só um minutinho aí. Nós vamos falar sobre Isaías 14. Vamos lá. Vamos lá. Isaías 14. Vai abrindo aí. E vai ser uma benção essa live. Vamos lá. Bom, conectando aqui, tudo certo, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos fazer uma oração enquanto o pessoal se conecta aí. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa live tão abençoada. E que o Senhor possa iluminar as nossas vidas, os nossos caminhos, que possamos entender, compreender Sua real vontade, o seu real querer. E Pai, afasta todo impedimento, toda barreira, tudo que não provém do Senhor, Pai. E ilumina, vai derramando agora toda sorte de bênção, Pai, sobre cada pessoa. Deus, nós vamos declarando agora, Pai, que a Tua glória se manifeste. Nós vamos declarando agora, Pai querido, que a Sua glória venha tocar sobre cada vida, cada alma. E Deus, que seja um momento muito especial aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre orgulho e humildade. Quero dizer para vocês, em Isaías 14, versículo de número 13, fala assim, ó. Antigamente, você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe do norte, no monte onde os deuses se reúnem. 14. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Amém? Então o que é isso daqui? Aqui mostra a passagem de Lúcifer, que era um anjo de luz, mas que ele queria estar acima do Pai, ele queria estar acima de Deus. E por que o nome dessa mensagem é orgulho, a desgraça da humanidade? Porque quando Lúcifer fez isso, ele queria estar acima de Deus. O orgulho é uma... Por que eu coloquei como desgraça da humanidade? Porque foi a partir daí que Lúcifer, arrastou muitos anjos com ele. Ele
persuadiu muitos anjos a seguirem com ele para essa perdição eterna. E Deus os condenou eternamente. Partindo dessa visão primeiramente bíblica aí, nós temos dois caminhos aqui, o do orgulho e da humildade. Então o que significa o orgulho? O orgulho significa a não aceitação. Quando eu sou orgulhoso, significa que eu não aceito. O quê? Eu não aceito nada que venha exteriormente mexer naquilo que é interior. Entende isso? Por quê? Todo orgulho, ele é como se fosse uma casca, uma couraça. É algo que me afasta de Deus. E o orgulho é a não aceitação do quê? Do conhecimento, da mudança, da transformação. Então o orgulho é como se fosse assim, olha, eu já sei, eu sou melhor do que você. Eu já entendo tudo isso, eu já sei tudo, então eu não preciso. Então orgulho é não aceitação, é não precisar de algo quando você precisa. É não aceitar algo quando aquilo que você realmente precisa para ser transformado, abençoado, tocado, edificado, etc. e tal, você vai e coloca um impedimento, uma barreira. Então, o orgulho, ele na verdade, ele nos separa das pessoas que nós amamos. O orgulho nos separa de Deus, porque é um pecado. Então, o orgulho significa não aceitação. Por isso que é uma desgraça da humanidade. Quando uma pessoa orgulhosa, ela é autossuficiente. Ela acredita que nunca precisa de nada nem de ninguém. Ou seja, é aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. Mas aí a Bíblia vem e fala assim que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Então o que é isso? Humildade. Então o que significa humildade? A humildade significa aceitação. O que é isso? Eu aceito que eu preciso mudar. Eu aceito que eu preciso de Deus. Eu aceito que eu preciso ser transformado. Eu aceito. Então anote isso daí. Orgulho é não aceitação. Humildade é aceitação. Pegaram? Orgulho, não aceitação. Humildade, aceitação. Então o que é humildade? Humildade é você reconhecer. É você aceitar que você precisa ser mudado, transformado, de ajuda. Você precisa de ajuda. Eu por muito tempo, eu fui muito orgulhoso na questão espiritual até mesmo. O que é isso? Para mim, assim, por ter um cargo de liderança, eu falava, eu falava, olha, eu preciso de orações, mas eu não tinha humildade, não é que eu não aceitava orações, sempre aceitei, mas eu não tinha coragem de pedir orações. E hoje, quando eu peço orações para algumas pessoas, as pessoas falam assim, ué, mas como assim? Você pedindo oração? Sim, sabe por quê? Porque eu aprendi que isso é orgulho. Então, às vezes, o orgulho, ele é tão discreto, tão disfarçado, que ele parece humildade. E normalmente, a área que você é mais orgulhoso ou mais orgulhosa é a área que você está mais precisando e a área mais discreta. Ou seja, às vezes você está achando que você tem uma virtude e não é uma virtude. Você não pede ajuda. Você nunca aceita nada. Às vezes você não aceita que ninguém te paga um café. E eu me lembro, eu já contei esse testemunho, não sei se eu contei em live, mas eu vou contar aqui. Quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, eu fiz algumas ferramentas lá e foi muito bacana. E lá deu que eu não sabia receber. Eu aprendi a entregar, não a receber. E aí estava lá, o palestrante lá, extremamente especialista na área dele. E no meu processo ali na sala, tinham várias pessoas na sala, deu o processo que eu não sabia receber. Então, eu sentado na cadeira assim, eu estava bem no meio, sabe? A sala estava em U, e eu estava exatamente bem no meio aqui. E ele estava sentado lá. Daqui a pouco, eu ali no processo meio que não aceitando aquilo ali, porque a gente não aceita. Quando é orgulho, a gente não aceita. A gente nunca aceita que está errado. Às vezes a gente tem provas que nós estamos errados, mas nós não aceitamos que estamos errados. Nós não identificamos.
a baixa consciência é tão grande que a gente não tem reconhecimento disso. A gente não consegue perdoar e ser perdoado. É muito louco isso aí. Tá bom, ele se levantou. E ele veio andando assim na sala de aula. Ele tinha quase 2 metros de altura, assim. E ele veio andando. Chegou na minha frente, ele bateu a mão na mesa, assim. Olhou pra minha cara e deu de dedo, assim. Falou assim, você não sabe receber, você tem que aprender a receber. E aquilo eu levei um choque emocional. E foi exatamente por aquilo, porque como que a gente muda crenças com choque emocional? A gente só muda crenças com choque emocional. Ele falou assim, como que você quer designar um ministério na Terra? Como você quer designar o teu chamado na Terra se você não sabe receber? Se uma pessoa quiser te entregar algo, você não vai receber. E aquilo eu comecei a chorar muito. Por quê? Porque era verdade o que ele estava falando. E era só um orgulho, disfarçado de humildade. Eu sou humilde. Eu não preciso que uma pessoa pague um café para mim. Mas às vezes, a pessoa... Perdão. Às vezes, a pessoa, ela não está fazendo moral nenhuma. Ela só está te abençoando. Ela só quer honrar você. E eu não aceitava ser honrado. Eu não aceitava ser abençoado. Olha que loucura isso. E a partir dali, muitas coisas da minha vida foram quebradas. Então, se eu posso te dar uma dica... Dica não, perdão. Vou te dar um conselho. Tem que trocar essa palavra dica por conselho. Aceite. Aceite as mudanças na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, vinde a mim. Olha só isso. Aceite. Aceite que você precisa de mim. Vinde a mim. Fulano, Beltrano, Ciclano, ei mulher, vinde a mim. Quem? Quem que é para vir até ele? Os que estão cansados, oprimidos. E ele diz o quê? Eu vos aliviarei. Quem está cansado, vive dizendo que está cansado. Mas muitas vezes não descansa. Quando você pensa em desistir, eu ministrei essa palavra sexta-feira, preste bem atenção. Quando você pensa em desistir, não é porque você quer desistir. Ninguém quer desistir. Uma pessoa só pensa em desistir quando ela está desanimada. Então, a desistência, o seu desistir, é uma consequência do desânimo. Então a gente não pode tratar a desistência, a gente tem que ir um pouquinho mais profundo. Nós temos que tratar o quê? O desânimo. Então, todas as vezes você fala assim, eu estou pensando em desistir. Então a pergunta que deve ser feita é, por que eu estou pensando em desistir? Não. Por que eu estou desanimado? Por que estou tão desanimada? E aí você começa a identificar aquilo. Por quê? Nós somos mamíferos. Mamíferos se relacionam com pessoas. E Jim Rohn, ele falou assim, nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos. 5 pessoas que a gente vive. Então se você andar do lado de pessoas que estão desanimadas, automaticamente você vai ficar desanimado. Se você andar do lado de pessoas que só querem desistir, você vai querer desistir. Se você andar do lado de gente murmuradora, você vai murmurar. Assim foi quem? O povo do Egito. Saiu do Egito reclamando, só reclamava. E um foi contaminando o outro. E daqui a pouco aquela massa estava murmurando. E uma viagem de uma semana, mais ou menos, a média ali, 12 a 14 dias, o que virou? 40 anos. O que é isso? Quando você, se você não vigiar, quando você começar a se relacionar com pessoas e não vigiar, você tem que tomar cuidado, muito cuidado. Senão daqui a pouco você está sendo exatamente influenciado. Por quê? Porque nós influenciamos e somos influenciados. Todo ser humano, por mais mindset que ele tenha, que é o que se usa hoje, ou seja, metanoia que a Bíblia diz, mindset no mundo dos negócios e metanoia no mundo espiritual, da mesma forma, quando você tem, mesmo que você tenha metanoia, se você ficar andando com gente derrotada, você vai sentir derrotado. Se você andar com gente que sonha, daqui a pouco você está sonhando. Se você andar com gente que tem a mente para frente, você vai estar com a mente para frente. Se você andar com gente sovina, mão de vaca, daqui a pouco você está desse jeito. Então você precisa parar um pouquinho e analisar o quê? Analisar que muitas vezes você está querendo desistir. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor estão te desanimando. Então isso é humanamente falando. Espiritualmente falando, a Bíblia vem e fala assim, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o quê, pessoal? Contra principados, potestades, hostes e dominadores. Então, quando o inimigo, o que o inimigo faz? Quando o inimigo ele está furioso contra a sua vida, ele não pode tocar em você, amém? Diga assim, ó, coloca a mão na sua cabeça e fala assim, eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Todos nós, todas as nossas famílias. E aí o que acontece? Ele anda ao derredor, não ao redor tem anjo, então ele fica ao derredor, querendo o quê? Querendo te desanimar. E aí o que acontece? Ele usa pessoas, não significa que essas pessoas estejam endemoniadas, não, mas significa que essas pessoas dão brechas. Brechas para quê?
para serem usados para falarem coisas na hora errada, no momento errado para a sua vida, e isso desanima você. Pegou? Só que a Bíblia vem e Jesus fala, vem a mim, ó, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque eu sou manso e orgulhoso? Não, orgulhoso é o diabo. Eu sou manso e humilde. Então o orgulho, a procedência dele, a origem dele, né, muito mais profundo, é diabólica. A humildade, a origem dela é santa, perfeita, agradável. Entende? Jesus disse, eu sou humilde. Ele não falou assim, eu faço ações de humildade. Não, eu sou isso. Então Jesus é humildade. Então ele fala, aprendam comigo, estejam em mim, aí vocês serão humildes. E olha que interessante, ele fala assim, ó, tende bom ânimo, eu venci. O que é isso? Ter bom ânimo. O que é o oposto do ânimo? Desânimo. O desânimo vai levar à desistência. Aí você vai lá em Josué capítulo 1, versículo 9. O que ele fala? O que a palavra fala? Sejam fortes e corajosos. Não desanime. Então o que é isso? Quando você pensar em desistir, você não quer de fato desistir. Você só está desanimado. Você só está desanimada. E o que você precisa fazer? Voltar o ânimo. Às vezes você está cansado só. E o teu cansaço ele pode ser físico ou espiritual. Quando você não identifica, é espiritual. Quando você identifica, é físico. Pode ser estresse. Então você precisa entender isso. Que é só você tirar um momento de descanso para mente, corpo, alma, espírito. Amém? Todos vocês, todos. Então assim, ó, entenda isso. Eu vou desistir. Não, você não vai mais a partir de hoje. Eu quero que você agora, se tem alguém do seu lado, diga assim, eu não vou deixar você desistir. Ei, vocês estão assistindo essa live agora. Nós não vamos deixar você desistir. Nem do seu casamento, nem de nada do que Deus prometeu. Por quê? Porque a única forma de você ser derrotado, ser derrotada, é desistir. Então por isso que o inimigo luta tanto para você desistir. A vitória do inimigo está na sua desistência. A vitória do inimigo está na sua desistência. Se você desistir de algo, ele vai vencer. Se ele vencer, você foi derrotado automaticamente. Parece até um trocadilho, mas é isso. Isso ou isso. Se isso acontecer, acontece isso. Então preste bem atenção aqui. A partir de hoje, você não vai desistir. Por quê? O desânimo vai embora. E nós vamos orar aqui ainda. Nós vamos orar aqui. Porque na sexta-feira, quando nós fizemos isso, muita gente foi renovada. Então eu quero trazer isso aqui para o seu coração. Seja humilde. Humilde é, eu aceito o que eu preciso. Humilde significa, eu aceito a transformação. E quanta gente orgulhosa. Eu sei o que eu preciso. Porque hoje é o seguinte, se a pessoa ela vai numa igreja, ela lê uma Bíblia, ou ela canta um louvor, ela já acha que ela é igual a automedicação que existe. A pessoa ela vai na igreja, ela escuta uma palavra, ela escuta um negócio, ela já acha que ela está capacitada para tudo. Agora, como que uma pessoa se torna especialista na área dela? Não é uns 6 meses, 1 ano. 6 meses, 1 ano, ela pode fazer qualquer cursinho por aí, qualquer curso na área dela. Mas ela só vai ficar top, especialista nisso, se ela ficar muitos anos na área dela. E o que acontece? O que tem de gente que se automedica? Não precisa ir no médico, não. Isso aqui eu já sei que eu tenho. De fato, muitas vezes é uma coisa simples, que você realmente não precisa se deslocar até o médico. Mas tem situações que você precisa. E essa é a mentalidade do povo quando é espiritual. A pessoa entregou a vida para Jesus, ali ela fica obediente. Daqui a pouco ela começa, daqui a pouco ela fala assim, não preciso mais disso não. Não preciso mais fazer nada disso não. Então isso é o que? Orgulho. O orgulho é a desgraça da humanidade. A humildade, o que ela é então? Ela é a graça da humanidade. Por quê? A humildade é Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Então o que é humildade? Para nós retomarmos aqui. Humildade é quando você aceita o que o teu orgulho não está aceitando. E qual que é o problema aí? Deixa eu te ensinar algo agora, preste atenção. Orgulho é um pecado original de Lúcifer, certo? Qual que é a paternidade, preste atenção nisso aqui, qual que é a paternidade que Deus dá para o diabo? Vocês lembram? Ele é o pai da mentira. Então, a única paternidade que Deus entrega para o diabo é que ele é pai da mentira. Então vamos lá, o que é o orgulho? O orgulho é uma mentira que você conta para si mesmo. Aí, se nós pegarmos isso no comportamento humano, chama-se ego. Então, o orgulho te conta mentira todo dia. Você não precisa de ajuda, você tem que ser forte. Você não precisa de nada, de ninguém não. Mentira, é mentira. Todos nós precisamos algo de alguém. Alguém amanhã vai chegar lá na tua sala, vai bater na porta da tua sala assim, ó.
Oi, fulana. Oi, fulano. O que foi? Eu estou precisando de algo. O que é isso? A pessoa, por que ela está precisando? Porque ela aceitou algo e ela precisa de algo que você vai dar para ela. É humildade. E aí você na hora vai entregar algo para ela. Também é humildade. Agora, quando nós fechamos o coração, é o orgulho. Então o que a gente precisa fazer? Abrir o coração. E aí eu lembro, quando ia lá na igreja, quando era pequenininho, criança, eu lembro disso, sentava nos bancos da igreja assim, eu ficava com a perninha balançando. E aí, eu me lembro disso daqui. Eu lembro, é algo... É como se passasse vários filmes, assim, na minha cabeça. Mas eu lembro que o pastor chegava, orava, colocava a mão na minha cabeça. Eu lembro que ele chegava, falava, estende a mão. E ali a gente fazia o quê? Estende a mão. Eu lembro que muitas vezes a gente precisava de um abraço. E eu tenho aprendido muitas coisas. E lá na época, quando eu era pequenininho, eu lembrava de tudo isso. Tudo isso. A gente ia ali, a gente aceitava, né? A gente tinha humildade. E aquilo que ensinava-se ali, a gente falava o quê? Eis-me aqui, eu aceito. E era bonito isso. Olha, gente, vamos fazer isso para o Senhor? Vamos, todo mundo firme, lindo de ver. E o que aconteceu durante o tempo? O inimigo foi corrompendo os corações. Isso é desde o princípio da humanidade, mas eu estou falando dentro do meu complexo de idade. Então, eu quero te dizer algo aqui hoje. Comece a aceitar as mudanças e transformações da sua vida. Deus está no controle. Então, se Ele está no controle, eu não preciso temer, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado, achando que como que vai ser e tal. Não, eu preciso aceitar. Só aceitar. Então, eu quero convidar você a aceitar isso. Eu quero convidar você a ter esse coração humilde. Eu quero convidar você a voltar às suas origens de humildade. E quando eu olho para a humildade em Cristo, eu vejo como Ele tratava as pessoas. E como as pessoas hoje andam tratando umas às outras. O mundo está tão acelerado que a gente não tem tempo para coisas simples da vida. Olha como é louco isso. E só que tem algo bíblico aí. Tem algo muito forte aí. Que a Bíblia fala assim, ó, que por causa dos seus escolhidos, Deus iria acelerar o tempo. O que é isso? É a sensação que cada vez passa mais rápido. Quem viu a semana passar? Eu praticamente não vi. Nós já estamos na metade do ano. Olha que louco isso. Já passamos, aliás, a metade do ano. E parece que foi ontem que a gente virou no ano novo aí festejando. Olha isso. O que é isso daqui? É que a vida passa rápido. É como um sopro. Então, eu quero te dar um conselho. Eu sei que você precisa produzir muito, trabalhar muito, etc e tal. Mas eu quero que você pare por alguns minutos na sua semana e que você reflita sobre um coração humilde. Um coração onde nós que somos a igreja, nós precisamos ser igual a Cristo. E Cristo era a pessoa em humildade, era a humildade em pessoa, perdão. E toda a história da humanidade, todo orgulhoso foi abatido. Por quê, Daniel? Salomão disse em Provérbios: o orgulho precede a ruína e a humildade precede a honra. Sabe, tem muita gente que fala assim, eu sou humilde, mas ainda não chegou aonde Deus quer, porque não foi tratado o seu coração. E eu não estou vindo aqui falar, trata o seu coração. Não é isso não. Eu estou falando aqui, ó, abre o seu coração. E eu me lembro que lá atrás, esses pastores me ensinavam assim, o primeiro pastor meu, pastor Alfredo, ele falava assim, ó, Jesus vai bater na porta do seu coração. Ele vai fazer assim, ó, e você vai abrir, porque ele não chega arrombando a porta do seu coração. Você tem que abrir para ele. E aquilo ficava gravado na minha cabeça, gravado. Aquilo ficou gravado até hoje. E aí foi um belo dia que ele já tinha descansado no Senhor, ele estava numa outra igreja. Mas a semente foi lançada, entende isso? A semente foi lançada. É isso que você precisa entender. As pessoas falam assim, mas aquela pessoa nunca se converte.
Meu casamento nunca muda. Calma, são sementes que você está plantando. O que você veio plantando antes disso? Entende? E as pessoas têm muita pressa. Calma, gente, não é... Com Deus não é o WhatsApp. A conversa com Deus é mais rápido que o WhatsApp. Mas a colheita não é de WhatsApp, não. Mandei mensagem, a pessoa está lá na Inglaterra. Recebi e respondi. Não. É semente. Semente você tem que plantar, você tem que preparar o terreno. E é assim. E aí eu me lembro que um dia, outro pastor, ele fez um culto pro lado de fora. Eu já testemunhei isso. E aquele dia, o Senhor veio. Aleluia. Eu choro porque foi o dia que ele tocou na minha vida. Eu já tinha ido na igreja um monte de vezes. Um monte de vezes. Eu tinha perdido as contas. Mas tem o dia que Deus quer a gente. E aí ele chegou e eu... Lógico, estou ilustrando aqui no meu coração. Nossa, que é isso? Que é isso? E aí, dentro do meu coração, é o Senhor. Eu lembro como um filme. Eu lembro como um filme da Netflix, uma série da Netflix. Igualzinho, passando agora na minha mente. E eu encostado assim num carro. E aquele dia, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, ele preencheu todo o vazio que havia dentro de mim. Existe um vazio no seu coração do tamanho de Deus, disse um filósofo chamado Dostoiévski. O nosso orgulho, ele só gera vazio. O diabo, ele é tão sábio. Eu não estou fazendo moral com ele não, tá? Ele já foi destruído pelo sangue de Jesus, mas ele quis passar a sabedoria de Deus. Nós vemos aqui em Isaías. E ele não vem igual um bicho-papão, um monstro. Ele coloca orgulho, ele coloca seta, para que o seu coração não seja de Jesus. Como ele foi derrotado, ele quer fazer de todo mundo derrotado, sujo. A desgraça está sobre ele. Por isso que o orgulho é a desgraça da humanidade. O que é a desgraça? É o oposto da graça. O que é a graça? Graça significa favor imerecido de Deus. Ou seja, eu não mereço, mas Deus, ele vai me salvar. Deus, ele me ama. Embora eu não mereça, ele ama, ele me ama. E a desgraça é o oposto disso. Por isso que o diabo, ele é desgraçado. Ele não existe mais sobre ele a graça. Entende? Mas sobre você existe. E hoje, igual aquele dia, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu não queria mais nada que não fosse da parte dele. Aleluia. Você se lembra do dia que você se converteu? Você se lembra do dia que Jesus te chamou? Que você chorou, que você... Tem gente que não chora, tem gente que só recebe. Tem gente que fica feliz, tem gente que arrepia. Porque isso é verdade. Jesus é a verdade. Quando algo é verdadeiro, nos toca. Por isso que quando Jesus vem, a gente fica tão impactado. Por quê? Porque a gente vive num mundo de mentiras, onde jaz o maligno, onde as pessoas passam umas para outras para trás, a fim de ganhar alguma coisa por lucro. Às vezes só para ganhar ali alguns reais, algum dinheiro, algum benefício. E Jesus fica tão triste com isso. Sabe por quê? Porque tudo isso que as pessoas fazem não vão levar nada daqui. Nada. A única coisa que você vai levar daqui é a sua salvação. Hoje é o dia que Deus quer te salvar. Hoje é o dia que você precisa se entregar para Jesus. Daniel, já fiz isso. Então agora é o momento de você entregar o seu fardo. Para você não desistir. E não pensar mais em desistir. Que esse desânimo vai embora agora. Eu declaro isso sobre a sua vida. Amém. Eu declaro que esse desânimo vai embora em nome de Jesus. Todo esse emaranhado, essa nuvem negra, toda essa desgraça da parte do inimigo que veio para tentar te perturbar,
que se dissipe em nome de Jesus e que a presença do Espírito Santo desça sobre a sua vida. Amém. Que vocês fiquem em paz agora em meio a tantas coisas e que você tenha uma convicção de quem você é em Deus. Aquilo que você é em Deus, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Em Romanos fala, quem vai nos separar do amor de Cristo? A altura? A profundidade? O calor? O frio? Ele começa a citar várias coisas. Aí o que Paulo disse? Nada. Ei? Nada vai nos separar do amor de Jesus. Nada pode te separar dele. Ó, seja humilde agora. De que jeito? Estenda a tua mão assim, ó. Pelo menos uma. Você está segurando o celular? Está com o celular aqui assim, ó. Estenda essa. Fala, Jesus, eu aceito toda a transformação na minha vida. Eu aceito toda a humildade na minha vida. Eu aceito que o Senhor entre na minha vida. Eu aceito. E a hora que o Senhor entrar, vai falando isso. Arranque esse orgulho que me impede de prosperar, que me impede de ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. E se tem algo que eu aprendi nesses 3 últimos anos, é que nós precisamos ser seres humanos de verdade. Ser humano. Que todos nós estamos aqui, que a gente não olhe mais para as pessoas como números. É igual um dia conversando com um mega empresário. E eu fiz uma pergunta para ele, que ele respondeu para mim meia hora de assunto. E foi uma conversa muito linda. E claro, eu não digo nome por ética. Eu falei assim, fulano, nós estávamos almoçando, e aí daqui a pouco ele chegou e sentou com a gente na mesa. E eu falei, fulano, qual que é o seu maior desafio dentro da empresa? Aí ele falou, Daniel, 60% pessoas e 40% administrativo. E olha que quando você olha para a empresa, parece que é sobre bens. E não é sobre bens, é sobre pessoas. Jesus não veio na terra para salvar bem nenhum, não. Inclusive ele disse, ó, guardem para vocês tesouros no céu. Lá a traça não pode comer nem correr, o ferrugem não pode corroer. Olha que lindo isso. É sobre pessoas. Então, amanhã, quando você for para o trabalho, a hora que você chegar na sua empresa, você vai falar assim, Senhor, não é somente abençoe esta empresa, mas abençoe cada família que está aqui dentro. Uma empresa, um negócio, qualquer coisa no mundo. Ah, mas esse negócio é digital, tá? Mas tem alguém atrás de um celular ali, de um computador. Entende isso? Fala, Senhor, abençoe cada pessoa que está ao meu lado. Seja grata por isso. Isso é ser humano. Ser humano. Não é ter humano. Fazer humanos. Ser pessoas humanas de verdade. É você olhar para uma pessoa, estender a mão para ela, ter humildade. Amém? Eu quero que você agora, você que está em casa comigo, eu quero que você agora, você aceite tudo que vem da parte do Senhor para você. Eu quero que você agora, você diminua tudo que é material agora. Tudo. Comece a diminuir os pensamentos materiais, entende? Tudo que é material agora. Comece a falar assim, eu tenho que diminuir tudo isso. E eu tenho que pensar no ser humano agora. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar em Deus, entende? Tudo que o Senhor fez é perfeito. E tudo aquilo que o homem impõe gera ansiedade, já perceberam? Tudo aquilo que é humano, de alguma forma, nos deixa aflito, oprimido. Por isso que Jesus, quando ele estava muito próximo das pessoas, ele se retirava um pouquinho. Ele ia lá na beira da praia orar. Aí ele voltava, atendia um monte de gente. Ele voltava e falava assim, agora eu vou lá para o monte orar. Aí ele voltava. Aí ele falava, agora eu vou lá no deserto orar. Aí ele voltava. Aí ele falava, agora eu vou lá para o meio do mato orar. É isso. É você entender que você precisa ser salvo e que você precisa orar, amar Jesus. E eu quero que você aceite isso. Humildade. Humildade é aceitar. Aceite agora. E você vai orar o seguinte, Senhor, se tem algum orgulho aqui que está disfarçado de humildade, arranca, Senhor, quebra isso. Tira, Pai. E
você vai ter uma vida tão abençoada por esses dias, mas tão abençoada, que você vai falar assim: por que eu não pensei nisso antes? Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, porque eu creio que esse casamento vai ser restaurado. Eu creio que esta pessoa vai ser restaurada. Eu creio que esses filhos serão transformados. Eu creio que as esposas, esposos, eu creio que cada pessoa, cada colaborador dessa empresa vai ser impactado, as suas famílias. Pai, cada pessoa que precisa de cura, libertação, transformação. Cada pessoa agora que não entende o que está acontecendo, que ela abra mão do orgulho, que ela não fique tentando entender e que ela somente receba. Então vou te dar uma palavra aqui agora: receba em nome de Jesus. Receba agora a transformação. Receba. Receber significa humildade. 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 Seja humilde. Fala: eu aceito. Eu aceito. Eu aceito a vontade de Deus. Isso é difícil, hein, gente? Aceitar a vontade de Deus é difícil, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos não de mal, e sim de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. O que é isso? Deus sabe o que é melhor para você. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. A glória de Deus estabeleça e restabeleça sobre a sua vida e família agora. Aquilo que Deus tem para você é melhor do que você está pedindo. Abra mão, não seja orgulhoso. Mas Deus, eu quero isso. Não, Deus, eu só quero isso se for para a glória de Deus. Eu só quero isso se for abençoado por Deus. Se não for abençoado por Deus, eu não quero. Eu só quero o que Deus tem para mim. Amém? Eu só quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada além daquilo que não é para mim. Eu só quero o que Deus tem para mim. Só isso. Daniel, mas eu preciso disso, eu preciso. A Bíblia fala assim, gente: as palavras nem chegaram à minha boca, e tu, Senhor, já conheces. O que é isso? Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Então oração não é porque eu preciso. Oração é porque eu quero me relacionar. E a Bíblia fala assim: ó, sabe por que vocês não recebem? Vocês pedem mal, vocês não sabem pedir não. Então aprende a pedir. O que é aprender a pedir? É aceitar a vontade dele. Isso chama-se soberania. Deus é soberano. Nós somos o pó. O pó. Até o próprio Cristo, quando estava no Getsemane, ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, ele falou: seja feita a tua vontade. Lá no Getsemane, ele falou: se possível, afaste esse cálice de mim, senão seja feita a tua vontade. Toda oração de Jesus existia essa frase: seja feita a tua vontade. E a oração do Pai Nosso, que é uma das orações mais lindas: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, na terra ele sabe o que é melhor para mim, nos céus ele sabe o que é melhor para mim. E Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, gente, se coloque no lugar de homem, de mulher, terreno, de falho, pecador. Entenda que Ele sabe o que é melhor. O nosso Pai sabe o que é melhor pra gente. Então eu declaro que essa semana você vai viver uma semana na dependência de Deus. Você vai viver uma semana onde o Espírito de Deus vai abrir portas, onde o Senhor vai preparar algo, onde o Senhor vai te dar chaves, vai te entregar bênçãos, e você só vai aceitar. Mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido no momento, Ele fala assim: ó, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. A palavra diz isso. O que eu estou fazendo agora, Jesus disse isso para Pedro quando ele lavava os pés de Pedro. O que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. E olha que incrível isso daqui, para a gente fechar essa palavra de hoje. Pedro falou, porque Pedro não queria que lavasse o pé dele. Aí o que Pedro fala? Então, Senhor, lava o pé, lava a perna, o braço, a cabeça, o corpo. Ele falou: calma, Pedro. Você não precisa ser lavado a não ser os pés. Ou seja, quebrar o seu orgulho, Pedro. Depois que Jesus quebrou o orgulho de Pedro, depois que Pedro, que andava no monte, perto de um monte de gente orgulhosa, trocou esse ciclo de pessoas e começou a andar com gente humilde, que era com Jesus, e Jesus foi ensinando os discípulos, o que aconteceu? Pedro ficou humilde. E aí Jesus vem e faz uma promessa linda para a vida de Pedro. O que ele faz? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. Pedro ainda nega Jesus, mas ele se arrepende. E lá no livro de Atos, olha que coisa mais linda. A Bíblia fala assim, que as pessoas enfermas, elas eram colocadas sobre o chão, uma do lado das outras, assim, E a Bíblia fala que Pedro ia passando. E olha isso, que poderoso. A sombra de Pedro ia passando pela vida dessas pessoas. Não é que Pedro colocava a mão na cabeça. Vem cá, deixa eu botar a mão na sua cabeça. Não. A sombra de Pedro ia projetando sobre os enfermos e essas pessoas iam sendo curadas. Sabe por quê? Porque Jesus disse em Marcos, falou assim, eis que vocês farão coisas maiores. Sabe por quê? Jesus não tem problema com isso. Tem um monte de gente que fala assim, eu faço isso, não aceito que ninguém faz melhor do que eu. Não. Jesus falou assim, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Vocês vão ver a glória de Deus. Se vocês crerem, farão coisas maiores ainda do que eu faço. Humildade. Aceite. Aceite isso no seu coração em nome de Jesus. Aceite que você precisa abrir mão de algo, abrir mão do controle e deixar que Deus restabeleça o controle na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, e que você precisa ser humilde, abaixar a cabeça e falar, Senhor, faz morada eterna. Faz morada eterna. Receba agora. Eu quero que você agradeça. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo, santo. Que você glorifique o Senhor. E que você fale assim, olha, a minha semana vai ser a primeira semana da minha vida que eu abro mão de qualquer orgulho disfarçado até de humildade. E eu quero viver uma semana onde eu não quero fazer a minha vontade, onde eu quero fazer a vontade do Senhor. Humildade, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Humildade, aceitar. E aí sabe o que vocês vão viver? Sabe o que nós vamos viver? Agora segura aí que vocês sabem que eu sempre deixo o grande finale, né? Pro final, né? A cereja do bolo. Anote isso daí, Quando você entender tudo isso que você aprendeu na live, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Pegaram? O que nós vamos querer? O que nós vamos receber essa semana? O que os meus olhos ainda não viram? O que os meus ouvidos ainda não ouviram? O que ainda não entrou no meu coração? Daniel, mas o meu sonho é muito grande. Você não sabe de nada. Como diz a música, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. O que Deus preparou para você é maior. Ei, o que você sonha é pequeno. O que você preparou para você não chega nem aos pés do que o Senhor preparou para você. Você dá conta de falar assim, Senhor, é verdade. Se o Senhor não quiser me dar, Pai, não tem problema. Eu aceito o que o Senhor preparou para mim. Eu aceito, Senhor. Eu aceito o que o Senhor preparou para mim. Só isso, eu não quero mais nada. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto eu vou vendo aqui os comentários, exatamente, o orgulho corrompe nossa identidade, corrompe quem somos, corrompe quem Deus nos chamou para sermos. É exatamente isso. Quero convidar você a lançar a sua oferta, a sua contribuição. Você que deseja contribuir, entre no meu perfil do Instagram, tem um link lá, bem na bio, né? Você entrou no meu Instagram, vai estar escrito assim, Linktree Daniel Werneck. Aí você clica no Linktree, aí tem lá assim, dentro, contribua, clica ali, vai abrir o número de uma conta, de um Pix, lança a sua oferta. Tudo que você lançar, tudo que você contribuir, que Deus abençoe e multiplique, te dê 10, 100 vezes a mais. Que você viva aquilo que a Bíblia diz, uma colheita não é abundante, superabundante. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Faça isso com alegria. A Bíblia fala, quando vocês forem ofertar algo, fazer algo, façam com alegria e não gemendo. Façam regozijando no Senhor e não com dor, não com pesar. Façam isso porque você pode
E tem muita gente que às vezes não pode, mas faz pela fé. E Deus abre portas. É assim que funciona. Amém, gente? Olha, essa semana vai ser uma semana que eu quero que você anote isso daí. Que vai ser uma semana onde aquilo que você não viu, nem ouviu e nem penetrou no seu coração é o que você vai viver. Sabe por quê? Porque você recebeu a humildade e abriu mão do orgulho. Isso é viver Jesus. E tudo que você enfrentar de qualquer tipo de obstáculo, dificuldade, você vai falar: Jesus, abra as portas. Jesus, esteja à frente. Jesus, esteja comigo. Jesus, me abrace. Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Esse é o caminho. E qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução sempre. Amém? Beijão no coração de vocês, uma semana abençoada.